Olá pessoal, nos últimos vídeos nós falamos sobre como a culpa da escravidão ter demorado tanto para acabar no Brasil não foi da família imperial nem da monarquia, mas sim da colonização portuguesa. E também vimos fatos sobre a vida dos nossos monarcas que provam que eles eram abolicionistas. Se você ainda não viu a primeira ou a segunda parte, não esqueça de conferir. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo ver como foi que a Inglaterra interferiu na escravidão brasileira. Que houve pressão por parte da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro é impossível negar. Essa pressão ela começa cedo no século XIX. Já em 1807, o parlamento britânico proíbe o tráfico negreiro entre a África e as suas colônias na América, mas só o tráfico, tá? A escravidão ainda era permitida. A partir de então, a Inglaterra passaria a pressionar Portugal pelo fim do tráfico de escravos, e 3 tratados sobre isso seriam assinados entre os dois países antes da independência do Brasil. Seriam os tratados de 1810, 1815 e 1817. No Tratado de 1810, chamado de Tratado de Aliança e Amizade, Portugal se comprometia a não traficar escravos de outras partes da África, somente de suas colônias, e também se comprometia a acabar gradualmente com o tráfico negreiro, mas sem estabelecer uma data limite. Já o Tratado de 1815 anulava o Tratado de 1810 e proibia dessa vez o tráfico de escravos ao norte da linha do Equador. Nas colônias portuguesas ao sul da linha do Equador ainda estava permitido o tráfico. E por fim, o Tratado de 1817 estabelecia que os dois países poderiam se vigiar mutuamente se os cidadãos de um ou de outro país estavam fazendo comércio ilegal de escravos no Atlântico. Apesar de tudo, os tratados foram positivos para os portugueses, pois em nenhum deles se proibia o tráfico de escravos, nem se estabelecia um prazo final para sua proibição. Dessa forma, através dos tratados, a Inglaterra reconhecia o direito de Portugal de traficar escravos entre seus domínios na África e na América do Sul. Como esses tratados foram assinados antes da independência do Brasil e em 1822 o Brasil se separa de Portugal, tecnicamente estaria livre desses tratados. Mas em 1826, Dom Pedro I assina um outro tratado com a Inglaterra. Nesse tratado, 2 coisas principais ficam estabelecidas. O Brasil renova o compromisso dos tratados anteriores, de 1815 e 1817, e além disso, se compromete a acabar completamente com o tráfico negreiro em até 3 anos. Após esse período, o tráfico seria considerado pirataria. Ou seja, o Brasil foi adiante. Além de renovar os compromissos anteriores, pela primeira vez estabelecia uma data para o tráfico acabar. É comum as pessoas pensarem que foi nesse tratado que a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Mas a verdade é que a Inglaterra já havia reconhecido nossa independência em janeiro de 1826, enquanto esse tratado só veio a ser feito em novembro de 1826 e ratificado em março de 1827. A reação do parlamento brasileiro foi de gritaria total com o tratado, mas como era a prerrogativa do imperador assinar tratados internacionais sem precisar consultá-los, eles não puderam fazer muita coisa. Mas se dependesse do parlamento, tal tratado nunca teria sido assinado. O resultado desse acordo foi que em 1831, um ano depois de passado o prazo para o fim do tráfico, é aprovada pelo parlamento a Lei Feijó, que proibia o tráfico negreiro. A lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, pois não acabou com o tráfico de verdade, mas serviu para demonstrar à Inglaterra que estávamos empenhados na abolição. Apesar disso, a Lei Feijó foi muito importante. Inicialmente, houve uma tentativa real de combater os que insistiam no tráfico. Tanto é que a quantidade de escravos importados foi reduzida de quase 73 mil em 1829 para 6 mil em 1831. Isso dá uma redução de 91% em 2 anos. Além de que essa quantidade de 1831 significava a menor quantidade de escravos trazidos ao Brasil em quase 150 anos de história. Uma das coisas que mais propiciou para que essa lei não tivesse efetividade foi o fato de o período regencial ser muito instável e cheio de revoltas, que desviaram o foco e a atenção dada ao problema da escravidão, especialmente a partir de 1835, que é quando temos a cabanagem no Pará, a revolta dos malês da Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Dessa forma, a marinha tinha que ir para esses locais combater os revoltosos e ficava com pouco ou nenhum efetivo para combater o tráfico ilegal de escravos. Outro ponto muito importante dessa lei é que em seu primeiro artigo ela estabelecia que todos os escravos que chegassem ao Brasil a partir daquela data seriam considerados livres. Isso foi usado por muitos abolicionistas, como Luiz Gama, para conseguir na justiça alforrias para escravos, provando que eles chegaram ao Brasil depois dessa lei. Apesar da Lei Feijó, o tráfico continuou ocorrendo, de maneira ilegal, mas firme e forte. Em 1833, a Inglaterra abole a escravidão em suas colônias. Essa abolição foi de forma gradual e se estendeu até 1840. Detalhe, o governo pagava indenização ao proprietário do escravo liberto.
Nesse período, a Inglaterra meio que fez vista grossa ao fato do Brasil continuar desrespeitando o Tratado de 1826, mas a gota d'água foi a aprovação da tarifa Alves Branco, aprovada em 1844, que taxava os produtos ingleses entre 30% a 60%. Como retaliação a essa tarifa e em virtude do não cumprimento do Tratado de 1826, a Inglaterra aprova, em 1845, a Lei Bill Aberdeen, que autorizaria a apreensão de qualquer navio negreiro encontrado no Oceano Atlântico. É interessante que essa lei se apoiou no Tratado de 1826, assinado por Dom Pedro para se fazer valer, pois, como ela diz, será lícito para o Supremo Tribunal do Almirantado de Sua Majestade tomar conhecimento e julgar qualquer embarcação que exerça o comércio de escravos africanos em violação da referida Convenção de 23 de novembro de 1826. Desse modo, não havia muito que o Brasil pudesse fazer. Afinal, o próprio Brasil já reconhecia o tráfico de escravos como pirataria. Outra coisa que vale destacar é que, se a Lei Feijó ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, talvez a Lei Bill Aberdeen pudesse ficar conhecida como Lei para Brasileiro Ver. Observem esse gráfico. Aqui vemos que a Lei Feijó provocou uma grande redução na quantidade de escravos importados. Mas ao longo do período regencial, essa quantidade voltou a subir, até que, em 1840, ano da coroação de Pedro II e fim da conturbada regência, o tráfico volta a cair até que chega em 1845 e a Lei Aberdeen é aprovada. A tendência de queda então se reverte e o tráfico sofre um boom, e nos anos seguintes ficaria no maior patamar de todo o período da escravidão, ficando acima dos 50 mil por ano. E embora a Inglaterra tenha realmente apreendido vários navios negreiros do Brasil, o tráfico continuou mais forte que nunca, só vindo a ter um fim após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. É comum pensarmos que após a Lei Aberdeen, o tráfico ficou agonizando e sufocado, e já que não tinha mais como continuar, o Brasil resolveu aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. Mas os números provam que, apesar das tentativas da Inglaterra de suprimi-lo, o apetite voraz dos fazendeiros brasileiros por escravos manteve o tráfico negreiro firme e forte. Nessas condições, ainda seria difícil para o Brasil se livrar do tráfico, pois os navios que eram apreendidos pela Inglaterra não causavam prejuízo ao governo brasileiro, mas sim aos fazendeiros e traficantes que perdiam seu investimento. E apesar disso, esses fazendeiros estavam dispostos a continuar com o tráfico, e teriam continuado caso o Brasil não tivesse agido. Mas o Brasil agiu, e em resposta à Lei Bill Aberdeen e para complementar a Lei Feijó, em 1850 é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. Ao contrário do que se diz por aí, essa lei não proibiu o tráfico, pois ele já estava proibido desde 1831. Tanto é que a própria Lei Eusébio de Queiroz cita a Lei Feijó, ao dizer em seu primeiro artigo: as embarcações brasileiras encontradas tendo a seu bordo escravos cuja importação é proibida pela Lei de 7 de novembro de 1831 serão apreendidas pelas autoridades ou pelos navios de guerra brasileiros. O que essa lei fazia era estabelecer meios para que o tráfico fosse combatido. A Lei Feijó proibiu o tráfico, mas não explicava, não dava instrumentação para o tráfico ser combatido. A Lei Eusébio de Queiroz foi feita com esse objetivo: complementar o que faltava na Lei Feijó. Dessa vez, a lei não foi para inglês ver, e o tráfico foi combatido como deveria ser e chegou ao fim. Então, se for para resumir todos esses tratados e leis, temos que o Tratado de 1826 renovou os tratados de 1815 e 1817 e resultou na Lei Feijó. A Lei Bill Aberdeen foi aprovada como retaliação à tarifa Alves Branco e ao descumprimento do Tratado de 1826, e a Lei Eusébio de Queiroz foi um resultado da Lei Bill Aberdeen e complementava a Lei Feijó. E é dessa forma que acaba a novela do tráfico negreiro no Brasil, com 3 tratados internacionais, 4 leis envolvidas e pressão da Inglaterra. E é aí que a pressão acaba. Sim, é comum falarem que a Inglaterra fez pressão pelo fim da escravidão, mas a verdade é que só houve pressão pelo fim do tráfico de escravos. Se dependesse unicamente da Inglaterra, o filho dos escravos trazidos ao Brasil até 1850 seriam escravos até hoje. Criou-se uma lenda urbana de que a Inglaterra queria o fim da escravidão para que os escravos pudessem comprar os produtos ingleses que estavam acumulados, chegando a pressionar o Brasil até a aprovação da Lei Áurea. Mas qual a lógica disso? A última interferência da Inglaterra foi em 1845, com a Lei Aberdeen. A Lei Áurea só viria 43 anos depois. Além do mais, como escravos recém-libertos, sem trabalho, sem educação, sem terras, largados à margem da sociedade, iriam pagar até 60% de imposto da tarifa Alves Branco para importar produtos ingleses? Se a Inglaterra realmente quisesse isso, também teria feito pressão para que houvesse um plano de inclusão dos escravos na sociedade, coisa que não aconteceu. Outra questão que vale frisar é que, conforme as estabilidades políticas da regência e as revoltas separatistas foram sendo controladas durante o segundo reinado, o Império do Brasil conseguiu se estruturar e crescer econômica e militarmente, ao ponto de bater de frente com a Inglaterra.
Prova disso é a questão Christie, onde o Brasil se recusou a aceitar imposições inglesas, rompeu as relações diplomáticas com eles e exigiu um pedido formal de desculpa por parte da Rainha Vitória. A partir da lei Eusébio de Queiroz, a Inglaterra teria pouca ou nenhuma influência no processo de abolição. Quem teria o protagonismo seria o povo brasileiro, através do movimento abolicionista, que passou a crescer muito a partir de 1870. Entre os mais conhecidos abolicionistas estão André Rebouças, Luiz Gama, José de Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, Machado de Assis e, como já vimos, o próprio Dom Pedro e Princesa Isabel. Nesse período, associações abolicionistas surgiram em diferentes partes do país. A ação delas era diversa. Elas debatiam estratégias para promover a sua causa e atuavam publicamente para conseguir o apoio de mais pessoas. O crescimento da causa abolicionista fez a criação dessas associações disparar entre 1878 e 1886, e assim surgiram 227 sociedades abolicionistas. Esses grupos pró-abolição organizavam conferências, comícios na rua, distribuíam panfletos, publicavam artigos em jornais e também ajudavam na resistência, organizando rotas de fugas para escravos, abrigando-os e incentivando-os a fugirem. Foi esse movimento que impressionou de verdade o parlamento a abolir a escravidão, não a Inglaterra. Pelo contrário, a Inglaterra fomentava a escravidão aqui no Brasil ao comprar produtos produzidos com mão de obra escrava, como algodão, café e açúcar. Aqui nessa tabela, podemos ver que nos anos seguintes à lei Eusébio de Queiroz, os ingleses aumentaram em 483% a compra de algodão, em 140% a compra de café e em 26% a compra de açúcar do Brasil. Ou seja, a Inglaterra, depois de pressionar pelo fim do tráfico, continuou sustentando a escravatura ao dar lucro aos fazendeiros que usavam mão de obra escrava. O 13 de maio não é resultado de esforço da Inglaterra, nem de nenhum outro país. O 13 de maio é resultado da luta de muitos brasileiros, brancos, negros, livres e escravos. Portanto, respondendo à pergunta inicial, não, a abolição não aconteceu por causa da pressão inglesa. A Inglaterra só interferiu no tráfico negreiro. E do fim do tráfico até a abolição ainda haveria um longo caminho a ser percorrido. A abolição, a Lei Áurea, é resultado da luta do povo brasileiro, não de outro país. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa série de 3 vídeos falando sobre a relação entre a escravidão e a família imperial. Esperamos que tenha sido bastante proveitoso e que possa esclarecer muitas das suas dúvidas. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!